Virando a página, próxima lição. Qual é o esboço da lição do que a gente vai estudar na próxima semana? Com isso a gente resume e encerra a lição. Agora sim, a lição dessa próxima semana, quem é Jesus? Isso começa a responder parte das perguntas que a gente formatou na lição anterior. E o texto que foi escolhido para a lição da próxima semana, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Bom, qual é o objetivo da lição da próxima semana? Para a gente entender qual vai ser o nosso foco, a nossa estrada a percorrer na semana que vem. Na semana que começa a partir de amanhã. Primeiro, qual é o conhecimento que a gente tem para a próxima lição? Quem é Jesus? Esse é o tema central da lição. Segundo, qual é o sentimento de descobrir quem é Jesus? Sentir a realidade experimental do que Jesus é. Ok? Então não adianta saber quem Jesus é sob o ponto de vista teológico, teórico. O que eu preciso? Eu preciso experimentar quem Jesus é. Experimentá-lo na minha vida, experimentar aquilo que ele foi, experimentar aquilo que ele pretende para mim. Qual é a prática? Aceitar sua realidade e seguir suas ordens. Então a gente já viu nas lições anteriores o Jesus histórico, o Jesus presente, o Jesus preparo, o Jesus missão. Agora a gente vai ver o quê? A necessidade de aceitar tudo isso para acontecer o quê? Seguir o que ele mandou. São meus amigos? Façam o que eu mando. Essa é a frase de Jesus para os seus discípulos, despedindo deles lá em João capítulos 13 a 17. São meus amigos? Façam o que eu mando. Por quê? Quem conhecer Jesus não terá outra opção, não porque ele a imponha, mas porque ao conhecer o amor de Cristo e a amplitude disso, a única resposta possível é o que o Senhor quer que eu faça. Bom, quem é Jesus? Quais são os pontos principais da lição da semana que vem? Ponto principal da lição da semana que vem é entender que os títulos que Lucas escolhe para Jesus ilustram a missão. E aí vem dois títulos à cena principal, que é Cristo como Filho de Deus e Cristo como Filho do Homem. Ambos os textos estão repetidos nos Evangelhos. Filho do Homem, 80 vezes nos Evangelhos, 25 em Lucas. Filho de Deus, também diversas vezes repetido. Bom, então o que há de novo em Lucas? O curioso em Lucas é que Lucas usa a expressão Filho do Homem para sustentar a divindade. Parece meio contraditório isso, você escolher a humanidade de Cristo para ilustrar a divindade de Cristo. Isso é o que Lucas faz. Lucas usa a expressão Filho do Homem para mostrar que Jesus é Deus. E nisso Lucas é diferente. Bom, por que Lucas faz isso? Que coisas curiosas da titulação Filho do Homem Lucas traz à tona? Que coisas curiosas da expressão Filho do Homem Lucas traz para mostrar que Jesus é Deus? E aqui na lição de terça-feira, eu aconselho que vocês percam um tempinho maior do que nas demais lições, para olhar com atenção, texto por texto, daquelas 5 indicações que estão na lição de terça-feira, a respeito de como o título Filho do Homem é aplicado por Lucas. A identificação do Cristo humano, a identificação da missão, a identificação do Cristo sofredor, a identificação do Cristo que vai voltar, a identificação do Cristo Deus a partir do Cristo homem. Dá uma olhada com calma nessa lição de terça-feira. Tem lições preciosas nesses textos que foram escolhidos para essa lição. Além disso, quando Cristo vai demonstrar quando Lucas vai demonstrar esse Cristo Filho do Homem como sendo a representação do Cristo Deus, quando ele usa esse título, Filho do Homem, para mostrar que Cristo é Deus, há algo precioso na ligação entre o céu e a terra. Lembra? Lucas é o evangelho para quem? É o evangelho universal, é o evangelho para aqueles que não conheceram pessoalmente Jesus. Ao trazer o Filho do Homem para ilustrar o Cristo Deus, que ligação Lucas está fazendo? Ele está pegando a mão de um ser humano pecador e ligando na mão de quem? Do Deus. E quem faz essa ligação? O Deus homem, o Cristo, o Filho do Homem. Essa é uma estrutura que está atrás desse uso de titulação. Por fim, há uma coisa a se tomar por importante, eu vou terminar o esboço com essa questão, porque ela é preocupante na forma de se estudar a lição da próxima semana. Ela oferta um dos temas mais preciosos da Bíblia
que é a questão da humanidade de Cristo, da encarnação de Cristo, mas também oferece para a gente o tema mais perigoso da Bíblia, que é a encarnação de Cristo, o mistério do Deus homem. Eu vou terminar com o texto que está no fim da lição, como parte do esboço para a gente prestar atenção, que é o texto do comentário bíblico adventista, que está na lição de sexta-feira como estudo adicional. Ele começa com uma ordem, um imperativo: evite toda a questão relativa à humanidade de Cristo. É para evitar o tema humanidade de Cristo? Não. Evite toda a questão relativa à humanidade de Cristo que esteja sujeita a ser mal entendida. Ou seja, entrar nesse tema, Ellen White diz assim, em todas as letras, retire as sandálias dos seus pés, porque o terreno que você está pisando é santo. É um dos temas fantásticos da história do Cristo, mas é o tema também igualmente perigoso, porque qualquer desvio, por menor que seja nessa compreensão, me traz um Cristo que não é o Cristo verdadeiro. E aí o texto continua. A verdade e a suposição estão muito próximas uma da outra. Ou seja, estudar a humanidade de Cristo é como se eu estivesse em cima da linha tênue que divide a verdade e o erro. Elas estão próximas demais. E quanto mais eu aprofundar esse tema, mais próximo da linha eu estou. Divisória entre os dois. Por isso o tema é precioso. Há lições fantásticas para serem aprendidas, mas por isso ele é perigoso. Cruzar a linha é algo muito simples, muito fácil de ocorrer. Supor, em vez de ser a verdade, é muito fácil de ocorrer. O que mais o texto traz como advertência? Ao tratar da humanidade de Cristo, você deve vigiar ao máximo cada afirmação, para que suas palavras não sejam interpretadas como se significassem mais do que realmente sugerem. E assim, você perca ou anuvie a clara concepção de sua humanidade combinada com a divindade. Seu nascimento foi um milagre de Deus. Nunca, de nenhuma forma, deixe sobre a mente humana a mais leve impressão de que repousou sobre Cristo, e aí tem 3 coisas para a gente prestar atenção, de que repousou sobre Cristo qualquer mácula de corrupção ou inclinação para a corrupção. As 2 primeiras coisas de advertência são essas. Eu jamais devo, ao falar da humanidade de Cristo, deixar qualquer impressão que sobre Cristo pairava mácula da corrupção ou inclinação para a corrupção. Ou que ele, e aí vem a terceira coisa, de algum modo tenha cedido à corrupção. Que será o resultado das 2 primeiras. O resultado a médio prazo das 2 primeiras afirmações será a terceira. Portanto, Cristo é homem-Deus? Sim. Cristo sofreu na carne os efeitos da degeneração do pecado? Sim. É só olhar para o Cristo. Ele não nasceu com 4 metros de altura, ele tinha fome, tinha sede, sofria dores. Cristo sofreu os efeitos do pecado naquilo que o pecado degenerou na raça humana. Mas internamente ele sofreu esses efeitos sob o ponto de vista do seu caráter. Qualquer leve, pequena, fiozinho fino como um de cabelo, que dê a impressão de que Cristo sofreu dentro dele, no que diz respeito ao seu caráter, à sua vontade moral, qualquer efeito da corrupção ou da inclinação para o pecado, é entrar no terreno mais perigoso da mensagem da humanidade de Cristo. Cristo não sofreu as inclinações da carne. Não havia o gosto do pecado na boca de Cristo. Cristo não conheceu o pecado. Diferente de nós que já nascemos no pecado. Cristo é igual a nós no sentido da possibilidade de pecar, mas é diferente, eu estou usando textos dela, diferente de nós, porque Cristo não nasceu no pecado. Portanto, dar qualquer ideia que pudesse levar à condição de que Cristo nasceu no pecado, seria a afirmação inequívoca de que Cristo foi pecador. Nós somos pecadores, Cristo não. Se ele é pecador, não pode ser salvador. Então, o cuidado e a advertência para o estudo da lição dessa semana, ela é preciosa, ela é fantástica, mas cuidado com isso. E aí, terminando, ele foi tentado em todos os pontos como o homem é tentado, mas é chamado ente santo.
É um mistério sem explicação para os mortais o fato de que Cristo pudesse ser tentado em todos os pontos como nós mesmos somos e ainda assim ser sem pecado. A encarnação de Cristo sempre foi e sempre permanecerá um mistério. Okay? Então essa é a advertência que eu dou para a lição dessa semana. Ela é linda, ela é fabulosa, tem lições fantásticas para a gente ver, mas não desgrudem o olho desse texto por um momento sequer. Se tiver dúvida, não compreendeu direito, vai a esse texto e vê onde a dúvida está. Volte para esses 3 pontinhos e entenda que há uma diferença entre Cristo e nós que não pode ser ignorada, que não pode ser passada por alto. Apesar disso, esse Deus é o Deus homem que nos permitiu chegar de volta ao céu, ao Deus pleno. É a ligação entre o céu e a terra. O Filho do homem, que ao mesmo tempo é também o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe durante essa semana e que a próxima lição seja um aprendizado a respeito desse Cristo maravilhoso que nos salvou. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela bênção maravilhosa da salvação em Cristo Jesus, pela revelação da Tua Palavra que nos permite adentrar aos bastidores dessas cenas que pertenceram ao ministério de Cristo, que através delas possamos entender, em primeiro lugar, o amor maravilhoso que nos salvou, mas também entendermos o exemplo que nos foi deixado de prática, de conduta, de vida e principalmente de missão. Que ao entender a missão possamos atuar na direção do abreviamento da Tua causa, partilhando a Tua verdade com outros, através do nosso exemplo de vida, mas também através da nossa intencionalidade e da nossa pregação. Isso te pedimos, confiados no Espírito Santo, o mesmo que imbuiu o ministério de Cristo, que hoje está disponível para nós. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Bom sábado para vocês, até sábado que vem.